Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos dar um início ao assunto novo, o assunto de gases, certo? Nossa aula vai ser dividida nessa seguinte divisão, vai ser dividida nesses seguintes tópicos, melhor dizendo. Uma breve introdução sobre o estudo, o que são esses compostos, a diferenciação entre gás ideal e um gás real, e por fim, variáveis de estado, certo? Vamos pontuar as 3 variáveis de estado que são aplicáveis aos gases. Pessoal, basicamente, a ideia de gases a gente pode remeter já da ideia do cientista Van Helmont, que ele fala que os gases, ele define o estado gasoso, caracteriza também, utilizando a palavra chaos. Por quê? Por causa dada essa alta liberdade de movimento das partículas, uma baixíssima interação, não tem nada organizado, quando comparado com o estado sólido, por exemplo, que as partículas estão totalmente organizadas umas com as outras, interagindo, alta interação, baixa liberdade de movimento. No estado gasoso, nós temos uma desordem muito grande do sistema. Então, é difícil você... Não é que é difícil. As partículas apresentam essa alta liberdade, então não existe uma certa organização em sistemas gasosos. Apesar disso, nós temos umas características que gases, a princípio gases ideais, devem possuir, mas a gente já entra nesse aspecto. Então, o cientista Jean-Baptiste Van Helmont, esse aqui representado pela imagem, ele que caracteriza o estado gasoso com a palavra caos, dado essa ideia da falta de organização do sistema, certo? Quando a gente vai conversar sobre gases, sempre tem o conflito entre o gás ideal e o gás real, certo? Porque o gás ideal, ele deve seguir os seguintes princípios. Ele deve apresentar uma alta compressibilidade e capacidade de expansão. Todo gás deve apresentar uma alta, ser comprimido, dado essa distância, essa baixíssima interação e a desordem do sistema. Você deve ter uma grande capacidade de comprimir esse ar, porque teoricamente existe muito espaço entre as partículas. Então você consegue comprimir, até aproximar bem elas, ao ponto que não vai ter interação também entre elas, no gás ideal. E capacidade de expansão, porque o gás tende a ocupar todo o espaço na qual ele está confinado, certo? Além disso, não apresentar forma ou volumes fixos. Um gás não apresenta forma, um gás não apresenta um volume fixo. Ele vai estar sempre ocupando todo o espaço na qual ele for confinado. Se você confinar ele num espaço pequeno, ele vai preencher todo aquele sistema. Se você colocar a mesma quantidade de gás num espaço maior, ele vai tender a ocupar todo aquele espaço. Não existe um lado do recipiente que vai ter mais gás do que outro, certo? O gás, por si só, ele ocupa todo o recipiente. Formam misturas homogêneas. Você, por si só, você não consegue diferenciar, aqui tem um pouco mais, por exemplo, até o próprio o ar atmosférico. Você não consegue aqui ao seu redor falar, não, aqui tem mais oxigênio, aqui tem mais nitrogênio, aqui tem mais hidrogênio. Não ficam separados. Formam por si só, os gases formam por si só misturas homogêneas. Por quê? Porque eles possuem essa capacidade como eles não possuem uma forma, não possuem uma interação alta entre essas partículas, eles tendem a ocupar todo o recipiente, então eles não ficam confinados em certos pontos. Então eles tendem a estar a todo momento em movimento. Então isso facilitando a ideia de mistura homogênea. Beleza? E por si só, a movimentação dessas partículas são desordenadas e sem interação com as outras. Movimentação desordenada, ele não tem um sentido, ele apenas está em movimento e não interage com as outras. Isso são princípios dos gases ideais. Um gás real, ele não segue os parâmetros dos gases ideais, pois apresenta uma certa interação comum entre suas partículas, principalmente. Às vezes fica que alguns gases tendem a interagir entre si. Então, isso afeta essa dualidade de gás real versus gás ideal. Quando a gente conversa sobre gases,
três variáveis de estado são fundamentais para serem pontuadas. E eu quero que vocês anotem elas. A primeira, pressão. Pressão por si só é uma força em uma determinada área. A gente pode calcular a pressão pela razão P é igual força sobre área, na qual você verifica o quanto de força existe, o quanto de força está sendo aplicada em determinado ponto. Isso é pressão. A pressão por si só, a nível do mar, equivale a 1 atmosfera, é algo padronizado. A nível do mar, você sabe, padroniza a pressão como 1 atmosfera. Essa pressão vai variando, porque quanto mais alto, digamos, você está, você sobe a Serra do Mar, por exemplo, você sobe, você aumenta, galga altitudes maiores. Concorda comigo que a quantidade de massa de gás que está sobre a sua cabeça diminui do que a massa de gás de alguém que está no nível do mar. Então, a pressão diminui, porque a força, a massa, a força que está sentindo sobre aquela determinada área é menor. Então, isso afeta a pressão e diminui a pressão. Vale lembrar que 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. É apenas uma outra forma de medir, mensurar pressão, os milímetros de mercúrio. Então, 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. Beleza? A segunda variável de estado que é muito importante é o volume. Por quê? O volume do recipiente é o volume que o gás está ocupando. Porque o gás, como propriedade do gás, ele tende a ocupar o volume, todo o volume do recipiente na qual ele está confinado. Então, pessoal, saber as ideias de volume é saber o volume de gás que você está trabalhando. Basicamente é isso. Por quê? Porque, como a gente já viu nos princípios, o gás não vai ficar confinado em um lado ou num canto do recipiente. Ele está ocupando todo o recipiente. Então, você calculando o volume do recipiente, você calcula o volume de gás que você tem. Muito importante, e aqui muita gente gera confusão, as conversões. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1 metro cúbico, 1000 litros. 1000 litros equivale a um décimo de metro cúbico, um decímetro cúbico, certo? 1000 litros, 1000 decímetros cúbicos. Logo, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, de tal maneira que 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico. As conversões aqui, às vezes o pessoal ele te dá um exercício de centímetro cúbico e depois cobra em litro. Então sempre guarde na melhor das hipóteses. 1 mililitro igual 1 centímetro cúbico. É a forma mais fácil que eu recomendo para vocês guardarem essas conversões. 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico. De tal maneira, 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. De tal maneira que você sabe que 1 litro equivale a 1000 mililitros. E depois a conversão para metro cúbico, você sabe que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, essas conversões, eu prefiro que vocês guardem como metro cúbico 1000 litros, 1 mililitro, 1 centímetro cúbico. Certo? De tal maneira que depois, para converter mililitro para litro, é bem mais fácil. Bom, então volume, uma vez que a gente liquida esse ponto. Temperatura. Temperatura é outro fator importante. Por quê? Temperatura nada mais nada menos do que mensurar a medida do grau de agitação das moléculas, pessoal. Medida do grau de agitação das moléculas. Existem várias escalas de temperatura. Aqui no Brasil a gente usa comumente os graus Celsius, os Celsius. Existem lá fora pessoas que preferem os Fahrenheit. Porém, cientificamente falando, a escala mais padrão que nós acabamos utilizando é o Kelvin. Por quê, pessoal? Porque o Kelvin, 0 Kelvin, uma temperatura 0 Kelvin, equivale 0 grau de agitação das moléculas, das partículas. Até hoje não existe nenhum, não foi alcançado essa temperatura de 0 Kelvin, porque é você ter total, as partículas pararem de se agitar. Experimentalmente falando, se eu não me engano,
não conseguiram chegar até agora ao 0 Kelvin. Chegaram bem próximo, mas não a 0 Kelvin exatamente. Então, o Kelvin é utilizado porque a escala Kelvin parte do não existe agitação das partículas, 0, e conforme essa agitação vai aumentando gradativamente, vai aumentando a escala de temperatura em Kelvin, então isso acompanha, é proporcional. 0 graus Celsius para Kelvin, 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin, pessoal. Então imagine, 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin. Olha como que é grande a diferença nas escalas. Então, para você converter um para o outro, se o exercício que fornece a temperatura em graus Celsius, para converter em Kelvin, você só pega a temperatura em Celsius mais 273 e descobre a temperatura em Kelvin. Para o futuro, é um exercício que está te pedindo, vamos supor, a temperatura em Celsius e que você descobriu em Kelvin, você substitui nos devidos lugares, faz a equação matemática e você descobre a temperatura em Celsius também. Beleza? Visto essas três variáveis de estado, vamos pontuar alguns exercícios e pontuar os conceitos em cima desses exercícios. O primeiro é comum um veranista, ao descer a serra em sentido ao litoral, sentir uma surdez momentânea que passa com a ajuda de um bocejo ou mascar um chiclete. Esse fenômeno está associado ao aumento da força exercida pelo ar atmosférico sobre o tímpano, que fica maior que a parte interna do ouvido, empurrando essa película para dentro, prejudicando seu funcionamento. Esse efeito é sentido quando uma pessoa sobe a serra, porém pelo efeito contrário. Certo? Qual é o nome da grandeza responsável por esse fenômeno? Pessoal, é uma força sobre uma determinada área. Força sobre área é pressão. Nesse caso mais específico, pressão atmosférica. Certo? A pressão do ar atmosférico exerce sobre o seu tímpano e gera a surdez momentânea. Seja uma pressão de fora para dentro, na qual o ar atmosférico exerce sobre o seu tímpano, impossibilitando você de escutar, ele de vibrar, então você de escutar. E ao fato de você mascar um chiclete ou bocejar, você coloca ar para dentro da cavidade craniana, empurrando contra, uma força contrária àquela pressão atmosférica. Igualando as pressões, seu tímpano volta a funcionar normalmente. O efeito contrário também, porque quando você está lá muito tempo no litoral, a sua caixa craniana está na mesma pressão da pressão atmosférica, se igualando. Quando você sobe a serra, o que ocorre? A pressão intracraniana está maior do que a pressão atmosférica. Logo, ocorre uma força empurrando o tímpano para fora. Com o tempo, isso se normaliza, na qual o ar sai da caixa craniana, liberando, o gás acaba se liberando da caixa craniana e as pressões são igualadas novamente. Beleza? Próximo exercício algumas das unidades de pressão mais utilizadas nos trabalhos científicos apresentam a seguinte relação. Um atm é igual a 760 mm de mercúrio, que equivale a 101 kPa, que equivale a 14,22 psi. Para as seguintes ações humanas que envolvem grandeza de pressão, faça as transformações de unidades solicitadas. Já vamos servir de exemplo essas transformações de pressão para quando cair também transformação de volume, o raciocínio é o mesmo, pessoal. Beleza? Olha lá. Salto de paraquedas a 4.000 metros sob pressão de 0,6 atm. Quantos quilopascal? Pessoal, 1 atm equivale a 101 quilopascal. 0,6 atm equivale a X. Vamos calcular direto aqui já. X é igual, multiplicou cruzado, né? 1x, certo? Vai ficar 0,6 vezes 101, se eu não me engano, vai dar 60,6. 60,6, se eu não me engano.
vezes 0,6, opa, 0,6, 60,6 kPa. Ó. kPa. No segundo, Monte Everest, 8.000 metros sob pressão de 260 milímetros de mercúrio. Pessoal, 1 ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio, certo? Quantos ATM equivale a 260 milímetros de mercúrio? Vamos puxar aqui para baixo, ó. Y é igual 1 vezes 260, 260. 760 vezes Y, 760Y. Tá multiplicando, passa, e dividindo. (260 divididos por 760 equivale a 0,342. ATMs, certo? E por fim, o mergulho a 20 metros de profundidade sob pressão de 42,66 PSI. Vale então aqui que um ATM equivale a 14,22 PSI. Certo? Z ATM equivale a quantos PSI? Tá falando? 42,66 PSI. Multiplica cruzado, né? Aqui, ó, multiplica cruzado. Multiplica cruzado. Ó. Z é igual a 42,66 divididos por 14,22, que é igual a 3 ATM. Conversão é tudo regra de 3, pessoal. É tudo regra de 3. Seja para pressão, seja para volume. A única conversão que não usa a regra de 3 é de temperatura, certo? Porque Kelvin equivale a graus Celsius, temperatura em Celsius, mais 273 Kelvin, mais 273, certo? Tirando conversão de temperatura, o restante é tudo relação por regra de 3, certo? Visto isso, a gente encerra essa aula por aqui. Eu aguardo vocês para as próximas aulas. Um grande abraço, até!